Boa noite. Esporte na TV está entrando no ar. Terça-feira, programa especial com a Consuleza, aqui de Novo Hamburgo do Grêmio. A Fran trabalha junto conosco no nosso projeto, mas ela tem uma linda história para contar. A gente só quer atualizar vocês. Está acontecendo agora, colorados devem estar acompanhando também o jogo Always e Inter, estreia do Inter na Libertadores. Teremos na quinta estreia do Grêmio na Sul-Americana jogando em casa. A confirmar, estou gravando hoje, segunda-feira, estamos mandando antecipado, tá? O material, questão do laico e da liberação da Colômbia para poder vir jogar. O jogo seria 19h15 na quinta-feira. E amanhã, quarta rodada dupla, da dupla feminina. O Inter jogando na Bahia contra o Bahia e o Grêmio jogando em Porto Alegre contra o... Acompanhe agora o programa. Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Hoje estamos gravando um dia após a demissão do técnico, demissão, questão de saúde, tudo tem tudo a ver dentro dessa história do técnico Renato do Grêmio, o técnico mais longevo dos últimos 20 anos dentro do futebol brasileiro, e que do qual a nossa entrevistada também tem um grande vínculo por ser a consuleza do Grêmio. Mas eu também quero acrescentar que essa entrevista ainda é mais especial, pois ela vem se integrando dentro desse nosso novo projeto, que em poucos dias estaremos lançando oficialmente para todos. Vocês estão tendo pinceladas dia a dia. E hoje é o dia de conhecer uma delas, e que, por sinal, está representando muito bem o clube do qual vocês todos sabem, eu sou conselheiro também. Boa noite, Franciele, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Melhor hoje, né? Melhor hoje. Ontem foi um dia muito tenso, a gente ficou, então hoje está um pouco melhor. Mas assim, a Fran, e é destaque porque a gente já entrevistou a Maura, dois irmãos, já entrevistamos a de São Leopoldo, tua amiga, como é que é o nome mesmo dela? Kelly. A Kelly. Agora chegou a vez da Fran, falando por Novo Hamburgo, já que ela assumiu. Quantos anos, Fran? Conta para nós. 29 anos. Isso, e tem um amor de criança contigo, né? Tem sim. O Grêmio é a alegria da minha vida, não tem, né? Desde que nasci sou tricolor. Isso que era o grande questão. Veio esse vínculo, veio por causa de família, de amigos, o que foi? Na verdade, o meu avô materno foi jogador do Inter, né? Com o irmão. Aí, então, o gosto pelo futebol vem de geração a geração, não tem. Mas, na verdade, o gosto pelo Grêmio mesmo veio através do meu tio, que foi a minha figura paterna, no caso. Foi quem me levou ao Olímpico pela primeira vez, foi quem fez tudo comigo no Grêmio, até eu seguir a maioridade aí. E foi graças a ele que eu tenho esse amor absurdo. Absurdo. A gente vai falar desse absurdo, mas do segundo bloco, porque tem alguns destaques bem referendados da nossa influenciadora, inclusive tricolor, que temos aí hoje. Mas Fran também ela tem um vínculo esportivo, e isso é bom que a comunidade saiba, de todos aí, porque a gente procura. Na semana passada, tivemos o secretário do município lá no estúdio. Na sexta, os meninos tiveram uma baita entrevista com um atleta, um para-atleta na parte do atletismo, mas ela tem um grande histórico numa modalidade que foi a Bambambam, anos atrás, no Brasil, mas ela é a Bambambam na Ásia ainda, que é o jiu-jitsu. Como é que foi isso, Fran? Conta um pouquinho dessa história, dessa trajetória. Então, eu tenho, para quem não sabe ainda, eu tenho um filho de 11 anos, chamado Dexter, e ele gostaria muito de fazer uma arte marcial. Na época, eu tinha aí 24 anos, 23 para 24 anos, e ele começou numa academia em São Leopoldo que fazia judô. Então, ele ficava uma horinha ali fazendo judô e, óbvio, eu como mãe tinha que ficar ali esperando, né? A gente não pode deixar os pequenos assim. E via sempre uma movimentação na parte superior da academia, no qual eu levava ele. Aí descobri o jiu-jitsu. Fiz uma aula experimental e me apaixonei tanto quanto o futebol, vamos dizer assim. E desde então segui aí uma mini carreira, né? Porque já era um pouco
tarde, vamos dizer assim, para algumas escolhas profissionais, vamos dizer, mas deu para sentir um pouquinho do gosto de quem realmente leva a vida do esporte. E até quando ela mandou, e eu já tinha conversado com ela, até por causa do projeto, a gente falou sobre isso, mas ela se destaca, primeiro, numa modalidade que ainda é muito masculina, né? Ainda mais, eu vou dizer mais porque do que sobrou hoje do jiu-jitsu. Porque eu vou lembrar da época que eu fiz o meu pós no Rio há 20 e poucos anos atrás, antes de virar MMA, etc., o jiu-jitsu era o bam, né? E naquela época veio mulher e homem entrando. Com essas coisas que aconteceram, várias modalidades se abrindo dentro disso, aí eu queria que tu contasse, antes das tuas experiências, que tem grandes conquistas dentro disso, explica, até porque tem pessoas próximas a ti, o porquê que na Ásia vingou tanto. Catar e Emirados Árabes. É que, na verdade, como eu vou te dizer? Lá eles... Por isso que eu acho legal. Lá eles têm o cuidado na formação das crianças, na verdade, né? A essa... como que eu posso te explicar? Que eles precisam aprender desde pequenos, né? A ter um guia no esporte, a ter um vínculo esportivo, né? Então, nós no Brasil, a gente tem muita cultura do futebol, somente o futebol, né? E o resto em segundo plano. E nesses outros lugares não, né? Nesses outros lugares tem um amplo leque de escolhas, né? Então, nos Emirados, como tu falaste, lá o jiu-jitsu é feito nas escolas, né? Então, lá entra no currículo escolar do quão importante é uma arte marcial, é tu saber te defender, né? Por mais que tu possa integrar, possa fazer as aulas aqui, é de extrema importância estar nas escolas, né? Porque no meio da sociedade que a gente vive no Brasil e em outros lugares também, tu saber te defender realmente é muito importante. Mulheres, né? Nós somos... eu sempre falo que eu sou privilegiada porque eu tenho 1,74 m. Então, eu sou grande, né? Eu sou uma mulher alta, grandona. Então, muitas coisas que muitas mulheres passaram, eu não passei. Exatamente, acredito muito por causa do meu porte físico e tal, por ser alta. Então, aí já vem uma linha um pouquinho diferente. Mas as mulheres sofrem muito, né? A gente tem uma cultura de arquibancada também, voltando para o futebol, que é muito difícil, que hoje está muito melhor, exatamente por a gente saber se defender e ter uma voz ativa muito maior do que nós não tínhamos há anos atrás, né? Nessa parte até acho que é bom, até eu fiz esse comparativo em duas conversas já nesses programas que a gente fez online. Vou lembrar de quando eu era diretor de Santa Catarina e vim ver Grêmio e Cruzeiro brasileiro de 2009, no Olímpico. Era a época ainda quando a mulher passava com o namorado. Lá na inferior, era todo mundo assobiando, gritando. Eu vivi isso, né? Eu vivi, era mais novinha, mas eu vivi essa parte também. Ainda eu lembro. Isso. E se tu olhasse pré-pandemia, hoje já nos Jogos da Arena, por exemplo, era na base de quase entre 10, 13 eram mulheres já. Já estava chegando a esse percentual, né? Sim. E a segurança, né? Na verdade, hoje, antes de ser consuleza de Novo Hamburgo, eu fui adjunta de São Leopoldo, né? Então, antes de conhecer o consulado, eu fui inúmeras vezes sozinha e jamais me aconteceu alguma coisa. E nunca escutei nada. Tanto era olímpico, um pouco menos, andava mais acompanhada por ser o mais longe, né? Então, deslocava, era pior. Mas na era arena, eu nunca escutei nada, nunca sofri nenhum tipo de assédio, né? Então, para tu ver como as coisas estão mudando, estão melhorando para nós mulheres, né? E a gente espera que cada vez mais isso volte depois, agora que termine a pandemia, mas era nítido isso. Eu até, na minha percepção, às vezes, tinha alguns jogos que não tão importantes, às vezes, meninas da tua idade para baixo, chegava a ter mais meninas que meninos. Sim, às vezes. Porque era onde a família achava que era mais tranquilo delas frequentarem, né? Porque eu tenho, claro que
eu sempre fui empoderada, né? Minha família sempre me ajudou a ser assim, mas eu tenho muitos amigos, amigas que a família não deixava. Não, tu vai só em jogo de gauchão. Tu jamais vai numa final de Libertadores, porque tem muita gente, porque tem muitos homens, porque pode acontecer alguma coisa. Então, realmente, essa cultura, ela está sendo mudada com o passar dos dias, né? Com o passar dos anos. Graças a Deus, a gente está tendo voz e as coisas estão podendo mostrar que a gente pode torcer como qualquer um e que não existe diferença entre os dois sexos, né? Perfeito. Para encerrar o primeiro bloco, explica para nós como tu te tornaste consuleza do Grêmio em Novo Hamburgo. Então, como eu comentei, eu era adjunta da Kelly em São Leopoldo, né? E então a menina que estava em Novo Hamburgo decidiu que não gostaria mais de ser, né, consuleza. E as meninas, as adjuntas de Novo Hamburgo também não se sentiam preparadas para assumir, né, o consulado. E então me veio o convite através da Kelly e da Ironi para me tornar consuleza de Novo Hamburgo. Porque realmente é um papel muito... Não é difícil, mas requer tempo, né? É amor ao clube. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não ganhamos nada, né? A gente só faz tudo que faz por amor ao clube, por querer estar à frente, por querer mostrar e empoderar mais mulheres a estarem com o Grêmio. E jamais sendo remunerada, jamais ganhando nada em troca para fazer isso. Eu até ia fazer um comentário a mais, mas vou deixar para o segundo bloco sobre esse belo detalhe que tu falaste aí. Nós vamos rapidinho aos comerciais e já retornamos com a bela entrevista com a França. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV. Nesta semana importante, Tricolor iniciando Sul-Americana, Inter iniciando Libertadores e última rodada do Campeonato Gaúcho para a definição das posições dos primeiros colocados. A gente está gravando, ainda não está confirmado, mas acredito que sim, falta um ponto. O Grêmio para confirmar a classificação. Vamos só para definir, o final de semana será para definir o adversário da semi. Mas, Fran, primeiro, vamos lá. Tá? Até porque, eu disse no início, e agora vamos reforçar, além de consuleza, e que é um papel que eu vou focar nessa primeira parte, mas eu gostaria de relembrar, ela também é muito geradora de conteúdo de Grêmio para outras páginas do Grêmio que tem aqui, tanto na nossa região quanto da parte feminina. É uma coisa que literalmente bombou nesse período antes da pandemia, na pandemia mais ainda, né? Sim, exatamente. É muito importante isso, porque como eu comentei no primeiro bloco, nós estarmos falando de futebol, nós estarmos integrados no mundo de futebol é muito novo, né? Hoje, para mim, uma página, para ser uma página de respeito, ela precisa ter pelo menos uma mulher, né? Porque a gente tem um olhar um pouco diferente de vocês, meninos, né? Dos homens. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba sobre futebol. Isso não quer dizer que eu não consiga dialogar contigo sobre esquema tático, sim, sobre os jogadores, sim, sobre a vida de atleta, sim. Como a gente comentou, eu tive um curto período como atleta, né? Me envolvi bastante com jiu-jitsu, então eu tenho uma noção muito grande, né? De desgaste físico, de qualidade de treino, de tudo isso, de alimentação. Então, quando tu te envolve nesse mundo, tu consegue falar com maior propriedade, né? Então, a gente estar dentro desse mundo e falar é muito legal. E por mais que tenha muitos machistas ainda, eu particularmente só recebo elogios de todas as... Normalmente gravo pós-jogo, né? Alguma coisa de pré-jogo, mas muito mais pós-jogo eu acabo gravando. E só elogios de todos os comentários, da minha forma
de visão do jogo também. Então, acho que isso é bem importante, porque se dois homens já discutem sobre isso, né? Uma terceira cabeça, uma cabeça feminina falando, também é para ter mais ideias, para dialogar, e não é para mostrar que um sabe mais que o outro. É apenas para mostrar focos diferentes, assim, do mesmo jogo, de uma mesma partida. Até porque o homem e a mulher, de qualquer maneira, eles são diferentes. Mas Sim. como tu bem falaste, da maneira que a mulher enxerga, ela traz uma outra perspectiva. E isso, às vezes, é muito importante. E agora eu vou dar os méritos, porque eu ia a escolher para o projeto, porque ela tem um olhar diferente que está auxiliando muitas coisas dentro desse nosso novo projeto, e ela está conseguindo dar uma nova cara, que vocês podem saber que o card novo do programa, a responsável é ela, tá? Então, isso é só um pequeno detalhezinho que eu já abro aí para vocês, que esse olhar vem dela. Mas também tem uma outra coisa que eu não lembro se eu falei contigo, mas, por exemplo, já não os teus que tu vais, que tu fazes parte, nós vamos perguntar, mas tem canal que tem mulher que fala melhor que homem já, hoje em dia. Tem, claro que tem. Claro. Os caras eu acho. Vão muito na história da fofoca, da especulação, que é o que a mulher, graças a Deus, nunca entrou, desde que entrou no mundo do futebol. Eu não. E os homens querem aqueles chamados, eu já falei nos programas, querem ser caça-cliques, querem ganhar, né, suas horas, e não pensam no que isso representa. E isso eu não vejo na mulher. Eu vejo um crescimento muito grande. Sim, eu como como consuleza, né, nós fazemos parte do clube, correto? Eu faço parte do clube, eu levo o nome do Grêmio Futebol Porto Alegrense dentro de Novo Hamburgo, né, e fora dele também, mas dentro de Novo Hamburgo muito mais. Então, assim, eu não tenho por que eu sair dando uma notícia falsa, né, eu sair espalhando picuinhas que não existem dentro do meu clube. Então, óbvio, na hora que tiver que cobrar, a gente vai cobrar, né? Assim como torcedores, mas sempre ponderadas, né? Sempre pela forma correta. Mas muito mais do que isso é apoiar o time acima de qualquer coisa. Porque, acima de tudo, eu sou Grêmio, né? Grêmio acima de tudo e acima de todos. Então, é o que eu levo comigo sempre. É o tu conseguir estar e mostrar o porquê do Grêmio, da história do Grêmio, porque tu é Grêmio, né? Independente de jogador, independente de qualquer coisa. É isso, e isso se caracterizou ainda mais, esse vínculo maior, desde primeiro, quando tu falaste da Ironi, né? Que ela é a diretora de todos os consulados femininos, né? A chefe. Mas também porque durante todo esse período de pandemia, e isso já citados nos programas da Kelly, eu acho que tu viu da Kelly, né? Sim. As ações sociais que os consulados femininos fizeram durante toda a pandemia foram exemplares em todos os níveis de cidades, estados e países que a gente acompanha, né? O que tu acha que se deve a esse motivo? Então, uma das principais coisas de tu estar num consulado é isso, né? É ajudar os outros sem querer nada em troca, né? Eu acho que faz parte de nós fazermos isso também. Óbvio que o masculino tem, mas o feminino, por ter esse olhar um pouco mais carinhoso, a gente acaba pegando muito mais forte nisso, né? Assim que eu assumi Novo Hamburgo, nós fechamos com a AMO, também, que é uma entidade bem importante que cuida de crianças com câncer, né? Exatamente por isso. Eu, mais do que ninguém, eu prefiro pegar uma instituição e viver com ela pelo menos um ano aí, para a gente realmente ver como que funciona, porque é muito bom tu ajudar os outros e tu doar cesta básica e tu fazer o que tu pode ao teu alcance, mas melhor ainda é tu acompanhar de perto, né? Tu realmente ver o sofrimento daquelas pessoas, de crianças principalmente, que é uma coisa que toca muito, né? E das famílias. Eu acho que foi muito bem, eu vou te interromper, mas daí dessa forma, e eu acho que é uma grande leitura, tu realmente sabe a necessidade daquela entidade, das crianças, e não fica, desculpa o termo e a todos que fazem isso, de simplesmente, eu doei meus 2 quilos para aquela coisa e fiz minha parte. Não, vocês vão, nessa ideia, vão mais além, né? Conhecem a história, enxergam a necessidade. Exato. Nesse mundo que nós vivemos, né? Quanta coisa a gente vê
de governos, de cidades que fazem pedido de roupa, de mantimentos, e daqui a pouco vem, daqui a um mês, notícias de que tá tudo podre lá, né? Que não foi doado a família nenhuma, que quantas famílias poderiam ter sido beneficiadas com isso não foram, né? Então, assim, eu acho que quando tu adota uma instituição, tu fica mais perto daquilo, Canal, né? né? Fica mais próximo. Tipo, é muito próximo. E a gente também faz um trabalho voluntário ali na AMO. Então, sempre que precisa, eles fazem pedágios e tudo mais. Então, tu consegue te envolver muito mais. Não só em coisas de valor, né? Tipo, Certo, dizer comida claro. e material escolar. E até quando tu adota uma criança para estar ajudando nos custos, né? Tu consegue te envolver com as famílias e com todo mundo que quer ajudar. Então, tu te dando como mão de obra, né? Te colocando à disposição também. O quão isso é importante. Muito bem. Agora, vamos voltar para a Fran, geradora de conteúdo, né? Que, além desse trabalho belo que vem fazendo no consulado, e eu digo que foi um dos melhores pré-jogos, foi o que ela montou para o consulado feminino, que eu vi, acho que uns 40 do jogo Grêmio Independente Del Valle, o dela foi um dos mais bonitos que eu vi. Ela faz parte de algumas páginas no pós-jogo, que hoje é uma tradição gremista colorada. Existem páginas, existem canais que fazem análises. Que bom, estão tendo voz para o torcedor, para o amante, para o apaixonado do esporte e principalmente do clube, poder falar. Conta para nós um pouco cada um deles. Então, eu faço parte do Real Tricolor, que já é uma página mais consolidada, aí, com 20 mil seguidores. Tem vários meninos, mas algumas meninas também. A gente faz, sim, pós-jogo, live e pré-jogo, pós e pré de live também, e temos o canal no YouTube. Então, tem conteúdo para as duas páginas ali, né? Para as duas ferramentas. E também o Hoje Tem Grêmio, que aí sim é uma página só por mulheres, comandada só por mulheres, que está nascendo aí há menos de um mês, mais ou menos. E também temos conteúdo diário sobre o Grêmio, um pouco diferente, porque não é uma página de notícias. Então, a gente não fica exatamente como a gente comentou antes. A gente não fica implantando notícias de que vai sair, não vai sair, falaram que tá vindo jogador não sei aonde, sabe? A gente não ficamos. A gente cuida muito da história, que é para mostrar realmente a história do Grêmio, como tudo começou, primeiro título, né? Daí o Olímpico, daí era a Arena, e daí TBT, falar um pouquinho de jogador, pré e pós, essa coisa toda, comentários. Então, a gente abre um leque muito grande para a gente conseguir conversar diretamente com as outras pessoas, né? Que para nós é bem importante essa troca de opiniões. E é visível, né? Eu vou dar o exemplo, de quarta, porque a gente tem que voltar para o jogo, né? Vou voltar para o jogo, não para o resultado. Pós-jogo, eu saí de casa para poder arejar a cabeça e eu não quis mais escutar a Gaúcha, porque eu sabia que eu tinha o jogo do Inter, né? Aquela noite. Eu fui para Grêmio Umbro e fui, ao mesmo tempo, pegando canais do YouTube para escutar, porque eu queria estar mais... Posicionamento, né? Exato. Eu queria mais para poder me auxiliar a tomar posições que seriam me cobradas no dia seguinte. Na quinta-feira, no caso da demissão do Renato. Mas não, a gente não participou diretamente dessa situação, né? Mas são-nos cobradas, né? Só para que eu já citei aqui o conselheiro, eu recebi mais de 100 mensagens das 10 da noite até as 10 da manhã, sendo 50 delas de pessoas que eu nunca falei na vida, nem tenho ideia. Elas acham o conselheiro e mandam e lá vem, né? Mas o que importa é isso. É que daí a gente começa como vocês estão dando voz, a gente começa a perceber o que está acontecendo e refletir melhor para ajudar nas decisões. Sim. E não fica, eu vou dizer agora bem crudo, num torcedor fanático, que nem sempre fui, e comecei no Olímpico, como eu disse aqui, já com 5 anos e frequento desde os 10, se vamos passar de 35 anos. Eu comecei a ter voz quando entrei em movimento político. Hoje não precisa estar em movimento político para ter voz. A única coisa para garantir vaga dentro do conselho é para que esteja movimento político.
Agora, ter voz é todos esses canais que vocês têm. E eu digo isso, Grêmio, e eu digo isso, Inter. Tem que dizer que o Inter também tem, também faz tudo. Eu acredito que talvez não tanto ainda, mas eles têm tudo isso que já está sendo feito nos últimos tempos. O movimento feminino do Inter é um pouco menor, né? Não puxando pro meu assado, óbvio. Mas não, né? Não sendo clubista, mas já sendo, não. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que o movimento feminino deles ainda é um pouco menor. Comparado a consulado. Eles têm a parte muito forte de organizada, né? Eles têm uma organizada feminina aí, um pouco muito diferente do que nós temos, porque nós não temos propriamente a organizada, né? Conjunta na geral. A geral do Grêmio é uma só. Isso aí. E daí tem ali, cada cidade acaba tendo algumas meninas que são ali a organizada, mas não tem tão forte quanto eles. Mas, em compensação, nós temos os consulados femininos. Fazem aí um papel ímpar, que nem nós estávamos falando, e de grande valia para o clube, né? E, além disso, agora eu vou também dar aqui os méritos ao nosso colega de projeto, que lidera a parte de comunicação do consulado, nosso amigo Jairo Cuba, que faz a apresentação da hora consular, né? E que o Grêmio investiu nesse trabalho dele também, nesse último ano e pouco. Que não mede esforços, né? O Jairo é um querido, não mede esforços para... Há mais de um ano, ele não mede esforços. A hora consular vai fechar um ano agora, e toda segunda-feira, depois das 9 em diante, tem lá 5 a 6 diretores diretores políticos da parte consular, mas a consuleza, eu quase vejo ela todas as segundas lá, e sempre os convidados de fora e de gente participando, né? Quem não pode estar ali vai online, né? Estava remotamente e tudo mais. Tipo assim, que nem ela está aqui com fundo, bandeira do Grêmio e assim por diante. Isso é a casa, né? Essa é a casa. Casa de gremista, isso aí. Na minha casa tem uma bandeira do Grêmio na parede. Não tem como ser diferente. Perfeito. Fran, 2. Vamos lá para a última pergunta e depois uma mensagem. Até onde tu achas que nós vamos conseguir chegar com os consulados femininos? Até onde? Eu sei que eu nunca te perguntei isso, e acho que ninguém falou isso. Não, mas é uma curiosidade que eu tenho. É assim, é ambicioso, é super ambicioso, tá? Mas como movimento feminino, eu quero muito ver uma presidente feminina do Grêmio, uma mulher. Então, acredito que não tem como não vir do consulado, entendeu? Para mim, é degrau a degrau, é ser adjunta, me tornar consuleza, a ser regional, que é quem cuida dos consulados de algumas cidades, e assim a gente vai degrau em cima de degrau até chegar à presidência. Para mim é isso. Não é simples, não é. É uma coisa que demanda muitos anos, né? Eu estou falando aí de 3 anos de consulados femininos, então, mas eu tenho só 29 anos, então eu acredito que até eu ter aí meus 70, 80 anos eu possa ver, apreciar aí uma mulher na presidência do Grêmio. Acho que seria muito importante. E daí eu vou dizer a minha opinião que falta, então, e que eu acho que é muito bom tu colocares isso, e eu vou botar em pauta lá dentro também. Nos cursos que são oferecidos dentro do Grêmio, as mulheres não vão até hoje participar. No meu curso de gestão, nós éramos entre 38, sendo 2 mulheres e uma completou o curso. Né? E não havia machismo, nada, não. Não tem procura. Não tem procura. Eu acho que isso tu colocando, acho que nós temos que colocar mais isso. Vamos botar mais mulher aqui dentro. Porque lá no quadro de funcionários, agora eu estou falando do Grêmio direto, né? O telespectador entende. Lá no quadro nós temos mais mulher que homem trabalhando no dia a dia de Grêmio, por exemplo. Dentro do Grêmio, né? Dentro do Grêmio, nas ações do dia. Então, acho que está na hora de a gente ir para esse passo. Fran, para encerrar, tua mensagem final para os teus amigos, tua família, torcedor tricolor, principalmente as mulheres de Novo Hamburgo. São 2 coisas, então, assim. Venham para os consulados, nos apoiem acima de qualquer coisa. Independente se tu é homem, se tu é mulher, eu tenho diversos amigos e outras pessoas que não são tão chegadas, mas que apoiam tudo que o consulado faz. Isso é muito importante, porque tu não tá só me apoiando como Franciele, nem somente acompanhando o consulado
de Novo Hamburgo, tu tá acompanhando o Grêmio como um todo, né? E o Grêmio é de todos. Então, para mim, é muito simples e eu quero muito esse acompanhamento de vocês e que vocês estejam próximos de nós, porque acredito que vocês têm esse vínculo direto e, como eu disse, nós fizemos parte do Grêmio. Então, eu sou a voz do Grêmio aqui e espero que vocês estejam sempre comigo. Estaremos. Excelente! Obrigado por ter aceito o convite, Fran. Eu que agradeço. Colega de projeto, estamos aí. Claro. Fizemos aí um belo programa na noite de hoje e agradecemos a todos que nos acompanharam nesse programa dessa noite aqui pela Vale TV. Continuamos amanhã com mais um programa inédito do Esporte na TV.